Fala pessoal, tá no ar mais um Historiando no Cast, o episódio 9. Estamos quase chegando no 10 e é um prazer estar falando para vocês. Tô com uma rotina muito corrida na universidade, no PIBID que eu faço também, mas é sempre bom deixar o conteúdo aqui. Eu gosto de, tipo, é uma das poucas coisas que eu gosto de ver minhas, que é o podcast. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam aqui, botem para seguir para quando ter podcasts novos, episódios novos, para vocês ouvirem. O canal no YouTube é canal Historiando. Se você não puder mexer no Spotify durante um tempo, lá tem o episódio disponibilizado. É mais difícil eu botar lá, eu tô botando mais atrasado, porque a conversão do vídeo é bastante longa. É cerca de uma hora para converter cada vídeo, e como eu tenho que mexer no notebook para coisas da faculdade, como eu falei do PIBID, ele fica muito lento. E eu acabo por não converter esses vídeos. Mas eu estou lançando bastante conteúdo no canal do YouTube. Ontem foi lançado o vídeo sobre o Maomé, o fundador do islamismo, que merece um episódio aqui no podcast. Uh, Semana que vem tem um vídeo do Martin Luther King, eu acho. Também tem do Jimi Hendrix. Tem bastante vídeos legais para vocês assistirem. E tem outros também. Tem o vídeo do Malcolm X. Aqui tem um episódio, mas tem um vídeo lá. Se vocês quiserem uma explicação diferente, uma explicação sem opinião política, vocês assistam lá. É bem fácil. O Instagram é @offris. Off. Tá tudo aqui na descrição, porque eu vou soletrar sempre. Mas é OFFHIS. No Instagram, lá tem conteúdos bem legais, com fotos legais, com um negócio bem resumido para vocês, um negócio de curiosidades. E é isso. Bom, eu tô fazendo geralmente coisas que eu gosto, né? Eu passo uma moto agora, mas fora isso, é isso. Bom, eu tô fazendo sobre coisas que eu gosto. Obviamente que se eu fizer um negócio sobre o Partido Nazista, não é porque eu sou nazista. Estou falando de histórias que eu gosto de estudar. Mas essa é uma personalidade que eu gosto bastante. Uh, Foi uma das pessoas que me fez gostar do basquete. Me fez gostar do estilo do basquete, a vestimenta do basquete. Uh, e esses dias eu joguei videogame e consegui jogar com essa figura lendária que já se aposentou do basquete. E sem mais delongas, eu tô falando do Allen Iverson, que, que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos sem um título. Ele marcou toda uma geração pelo estilo e pelo modo que ele jogava, com um dos melhores ball handler. O que é um ball handler? É o controle de bola, no caso, que seria no futebol, domínio da bola, seria o controle que o cara tem com a bola no basquete. Ele era um jogador de estatura muito baixa, mas ele deixou icônico a passagem dele com. Ele era muito bom contra jogadores enormes, jogadores não em tamanho, até em tamanho, porque é basquete, mas contra jogadores muito bons, como o Michael Jordan, o drible mais famoso da vida dele é em cima do Jordan. E é isso. Ele também deixou o estilo, como eu falei, o estilo é muito importante, que tem uma NBA antes e depois do Allen Iverson. Ele tinha as faixas na cabeça, um uniforme mais largo do que o padrão. Ele parecia um anão no meio da NBA, mas na verdade ele tem a minha altura, que é 1,83, 1,85. E ele se tornou um dos maiores ídolos de uma das maiores equipes de basquete nos Estados Unidos, que é o Philadelphia 76ers. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a história dele desde o início. Curtam já, porque isso aparece para mais pessoas, e é isso. Bom, Alan Isaiah Iverson. Ele foi apelidado de The Answer, mas mais pra frente eu falo disso. Bom, ele nasceu no dia 7 de junho de 1975 em Hampton, na Virgínia. Ele teve uma. Assim, é meio de praxe que todos os jogadores da NBA têm uma infância conturbada. Bom, ele foi abandonado pelo pai e tinha um relacionamento complicado com a mãe dele. Mas desde criança ele praticava esportes na rua. E um desses esportes era o basquete. Ele tinha uma aptidão também para o futebol americano. Ele jogava com o pessoal do bairro dele. E ele estudava na Bethel High School. E ele levou a escola dele à final estadual.
nos dois esportes, tipo, que é mais surreal ainda. Ele era bom nos dois. E ele foi o destaque nos dois, então, cara, ele era totalmente atlético. Ele foi eleito o jogador do ano pela Associated Press High School. Bom, apesar do início ótimo na jornada dele no mundo do esporte, como eu falei, ele levou duas equipes às finais, duas equipes da mesma escola, mas em esportes diferentes. Ele foi preso, foi acusado por bater com uma cadeira em uma mulher, numa briga generalizada dentro de um clube de boliche. Ele estava junto com outros amigos e todos eram negros. A briga ocorreu entre os amigos, entre as pessoas negras e um grupo de estudantes brancos, porque eles eram conhecidos por não gostarem de negros. E apesar do ocorrido ter atingido grande parte da população da cidade, nenhum veículo de mídia relatou o ocorrido. Então, praticamente só os jovens negros sofreram com isso. No julgamento, o Iverson, ele tinha 17 anos na época, recebeu a sentença de 15 anos, com 10 anos de. Peraí, com 10 de pena suspensa junto com um de seus amigos, e isso revoltou a comunidade negra da cidade, pois o grupo dos alunos brancos não sofreu nenhum tipo de punição. Bom, os protestos começaram e a famosa a revista americana de esportes, a Sports Illustrated, chegou a fazer uma matéria sobre o incidente como mais um dos casos de racismo no estado da Virgínia. O estado da Virgínia, um dos estados confederados, um dos estados que era permitida a escravidão e que o Abraham Lincoln e o resto dos Estados Unidos conseguiram derrotar na Guerra Civil Americana. Bom, e é um estado do sul dos Estados Unidos e no sul tem mais tendência a atos racistas nos Estados Unidos, né? A gente vê no Texas, no Mississippi, que é o lugar onde foi fundada a Ku Klux Klan. Bom, os protestos chegou a ficar uma proporção tão grande que o governador Douglas Wilder, o governador da Virgínia, deu a Iverson e os outros amigos clemência condicional por falta de evidências depois de 4 meses preso. Então, o Iverson não pôde voltar a jogar pela sua antiga escola e terminou o seu período de, aqui seria o ensino médio, o high school, em Richard Milburn, ganhando posteriormente uma bolsa de estudos da Universidade de Georgetown, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Bom, ele atuou por 2 anos em Georgetown, né? Ele não foi um dos jogadores que saiu direto do high school para a NBA, e ele ficou um tempo na Georgetown. Bom, e na Georgetown ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year, que o Rookie of the Year significa na NBA, ou tanto na faculdade, como o calouro do ano. Ele ganhou em 95 na Big East, com uma média de pontuação de 20,4 pontos, 4,5 assistências e 3 roubos de bola de média. Ele colocou a equipe entre as 16 melhores do país. E em 90, na próxima temporada, no caso, ele melhorou ainda mais seus números, com 25 pontos, 4,7 assistências e 3,4 roubos de bola de média. Ele se tornou elegível para o draft e terminou como o maior pontuador da história de Georgetown, com 22,9 pontos de média. Uma pontuação enorme, então já viria a ser o que ele seria na NBA. Bom, apesar de, como eu falei, da altura dele, e a gente tem altura semelhante, apesar de 1,83 de altura, Iverson foi a primeira escolha no draft de 1996 pelo Philadelphia 76ers, como eu falei, que ele fez no início do vídeo, no podcast, que ele fez bastante história na equipe da Philadelphia. Ele deixou para trás Stephen Marbury, que ficou em quarto, Ray Allen, que ficou em quinto, e Peja Stojakovic em 14º. Mas o maior jogador do draft 96 que ele deixou para trás foi Kobe Bryant, que eu vou fazer um podcast falando sobre esse cara. Vai sair daqui a pouco. Ele virou o camisa 3 do 76ers, como a equipe da Philadelphia é chamada pelos fãs. E o desafio dele era grande. A franquia não ia para os playoffs desde a temporada 90/91. É uma época ainda que o Charles Barkley, um dos grandes pivôs da NBA, jogava lá. E era uma das piores defesas da liga. Bom, o Iverson ganhou o prêmio de Rookie of the Year também na NBA, na temporada que ele estreou, 96/97. Mas apesar dele terminar nas últimas posições na temporada regular,
O Iverson liderou a equipe em pontos, uma média de 23,5. E sendo que ele fez 50 pontos contra o Cleveland Cavaliers e mais 4 atuações com pelo menos 40 pontos. E nessa temporada ocorreu o crossover lendário dele no Michael Jordan. Eles estavam jogando Bulls em Filadélfia e o Bulls, obviamente, ganhou, porque era o melhor time da época. Mas ele fez um dos maiores dribles que eu vi na história da NBA contra o maior jogador da história. O, tipo, mostrando que toda a expectativa criada em cima dele seria correspondida à altura. Ah, e por que eu falei que o apelido dele era The Answer? Bom, The Answer em inglês, assim, tipo, eu não sou um professor de inglês, mas assim, se botar no Google Tradutor aparece o que é The Answer. The Answer é a resposta. Allen Iverson era a resposta que o basquete estava procurando e o apelido dele foi esse. Pra mim é um dos apelidos mais fodas que existe. Porque, porra, tipo, The Answer, tá ligado? Tipo, é a resposta ao que o basquete estava precisando. Ele era tudo que o basquete estava precisando. Bom, ele era mesmo. Em 97, na temporada 97-98, o Philadelphia contratou um técnico chamado Larry Brown, que vinha de uma grande passagem pelo Indiana Pacers, com 2 finais de conferências alcançadas, famoso por ser um técnico que o Philadelphia precisava, que era para melhorar a defesa. Bom, a franquia não conseguiu alcançar os playoffs, mas venceu mais jogos, né? E deixou uma das piores defesas da liga. No ano seguinte, que foi 98-99, ele se tornou um dos grandes pontuadores da liga, com a melhor média da temporada, 26,8, levando a equipe pela sua primeira vez na sua carreira profissional aos playoffs, vencendo o Orlando Magic na primeira rodada. Ele anotou uma média de 28,3 pontos, 6 assistências e 4 roubos de bola de média na série, que é uma baita média. O Allen Iverson possui a segunda maior média da história da NBA em playoffs, atrás apenas do Jordan. Bom, logo após eles pegaram o time do ex-técnico, que era o Indiana Pacers, que era treinado pelo Larry Bird, um jogador lendário do Boston Celtics. Eles encararam essa equipe e, apesar da média altíssima dele, que foi maior do que contra o Orlando Magic, que foi 28,8, eles perderam de lavada. O que é perder de lavada na NBA? É perder 4 partidas, só ter 4 partidas e perder as 4. E isso mostrou a limitação nítida do time de Iverson, do Philadelphia 76ers. Bom, em 99/2000, o 76ers atingiram a melhor campanha desde a temporada 90/91. Eles fizeram um recorde de 49 vitórias e 33 derrotas. E o Iverson estava cada vez mais melhorando em quadra. Era evidente a evolução tática dele causada pela chegada do técnico. E ele ajudou a levar a equipe aos playoffs de novo e foi eliminada nas semifinais novamente para a equipe do Indiana Pacers. Bom, mas a temporada seguinte seria ótima. A temporada seguinte, 2001, foi a melhor temporada da carreira do Allen Iverson. Bom, ele virou referência visual, como eu falei do estilo, o estilo único, com as suas tranças e com o calção baixo, calção grande, as tatuagens. Ele era o primeiro rapper da história da NBA. O estilo de rapper entrou na NBA. E o Allen Iverson fez isso. Botou o rap dentro da NBA. Bom, ele ganhou o prêmio de MVP do All-Star Game. O All-Star Game é o jogo que reúne as melhores estrelas da NBA e o Allen Iverson foi o melhor jogador disso. O MVP, que eu vou falar aqui para vocês que não assistem basquete, o MVP quer dizer o melhor jogador de tal determinado. MVP de temporada regular é o MVP do campeonato normal, o MVP das finais é o cara que foi o melhor jogador das finais da NBA. No caso, o time precisa ganhar a conferência, leste ou oeste, dependendo de que lado dos Estados Unidos ele estiver, e ele ganha a conferência, e os dois, só tem 2 conferências, os 2 ganhadores de cada conferência se enfrentam, e essa é a final da NBA. Bom, ele foi MVP da temporada também, tipo, esse é o mais importante. MVP da temporada, e a média dele de pontos por jogo foi
31,1, com pelo menos 2 jogos anotando mais de 50 pontos e 15 jogos anotando pelo menos 40 pontos. Bom, ele também ajudou o 76ers a ser o time com mais roubos de bola na temporada e teve uma média de 2,5, sendo um jogador de estatura baixa, lembrando disso. E também ele levou o 76ers a conseguir 56 vitórias na temporada regular, a melhor campanha da franquia desde a temporada 84/85. Bom, nos playoffs, finalmente eles tiraram a pedra do sapato, que era o Indiana Pacers. Na primeira rodada eles estavam vencendo por 3-1, e um grande duelo entre o Reggie Miller, que era a principal estrela, contra o Allen Iverson. A média do Reggie Miller foi 31,3 e 5 rebotes, uma média excelente. E o Allen Iverson teve uma média de 31,5 e 6 assistências e 2 blocos por jogo. Bom, nas semifinais eles enfrentaram a equipe do Vince Carter, que é uma das camisas mais icônicas da história da NBA, que é o Toronto Raptors, e eles venceram. Foi considerado um dos maiores embates da história dos playoffs, com atuações magníficas do Vince Carter e do Allen Iverson. Bom, a série se estendeu até o jogo 7, que é o auge na NBA, é o jogo de desempate, que é o jogo mais esperado e que a gente espera, na verdade, porque ele não é garantido. Lembrando que ficar 3-3 na série, cada um ganhar um jogo, ganhar 3 jogos cada um, para ter um jogo 7. Bom, as médias do Allen Iverson foram 30, a média dele em geral foi 33,4, mas ele fez 36 no primeiro jogo, 54 no segundo, 23 no terceiro, 30 no quarto, 52 no quinto, 20 no sexto e 21 no sétimo. E ele foi o principal responsável pela vitória da equipe, que alcançou as finais da conferência pela primeira vez desde a temporada que eu citei aqui, que foi 84-85. Uma média incrível de 33,4 pontos na série contra o Toronto Raptors. Bom, nas finais da conferência ele enfrentou o Milwaukee Bucks, do treinador George Karl e do trio Glenn Robinson, Ray Allen e Sam Cassell. Bom, e mais uma série de 7 jogos. Eu ia falar 7. Tá. O Iverson foi o grande destaque do confronto. Ele anotou 46 pontos no jogo 6 e 44 pontos no jogo 7, sendo mais uma vez o cestinha do embate e colocou a franquia de Filadélfia nas finais. E isso foi em 82-83, que tinha um time com lendas como Moses Malone e Julius Erving, o Dr. J. Bom, só que aí que vem a merda. Por quê? Nas finais da NBA, ele deu de cara com um dos melhores times da história. Eu tô falando do Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Bom, o parecia impossível aconteceu. O Lakers já tinha sido uma vez campeão na temporada passada. E o Allen Iverson fez 44 pontos. Na verdade, o Allen Iverson fez 48 pontos, 6 assistências e 5 roubos de bola, contra 44 pontos e 20 rebotes de Shaquille O'Neal. E além disso, o lance mais memorável do jogo não é os pontos, e sim o crossover que ele deu no Tyronn Lue, que deixou o jogador no chão e depois ele pisou, parecendo que ele estava limpando o pé em cima do Ty Lue. E bom, e chegou críticas sobre provocação e desdém dele do trabalho defensivo do jogador. Porém, quem se deu melhor foi o Ty Lue, já que o Lakers venceu as seguintes 4 partidas e, bom, foi campeão da NBA pela segunda vez e Shaquille O'Neal foi o MVP das finais. Bom, ainda em 2002, 2003, ele foi o melhor ladrão de bola da liga em 2001, 2002 e em 2002, 2003. Os 76ers se classificaram para os playoffs, mas era nítida o desempenho que tinha caído, já que o Dikembe Mutombo, um dos maiores pivôs da história do basquete, tinha saído da equipe de Filadélfia. Bom, e o Allen Iverson era a única estrela no time. Bom, eles foram eliminados pelo Boston Celtics, que tinha o Paul Pierce, The Truth, e
Bom, the truth significa a verdade. Iverson teve uma entrevista depois dessa temporada que o técnico Larry Brown criticou muito o Iverson por ele não aparecer nos treinos. E foi a entrevista que mais fala a palavra treino na história, que ele falou: estamos falando de treino? Treino? Não de um jogo valendo algo, mas de treino. Vamos falar de treino e sobre os jogos. Não, vamos falar de treino. Ele fala muitas vezes treino. Eu recomendo para vocês pesquisarem no YouTube e ver essa entrevista. Porque, cara, eu não consegui ver toda porque já tava me dando aflição já no início. Bom, na temporada de 2003-2004, o técnico deixou a equipe e os 76ers não foram para o playoff naquele ano. Porém, mesmo assim, terminando, o Allen Iverson teve um bom desempenho e 33 vitórias, mesmo com um time com um poder ofensivo tão limitado. Bom, na temporada 2004-2005, a equipe draftou o André Iguodala e contratou o experiente ala pivô Chris Webber, do Golden State Warriors. Bom, o time melhorou bastante e eles voltaram aos playoffs. A equipe foi eliminada na primeira rodada pelo forte time defensivo do Detroit Pistons, que seria o campeão da NBA naquele ano, que até bateu o Indiana Pacers e depois, na final da NBA, bateu o Los Angeles Lakers por 4-2. Bom, no All-Star Games, o Allen Iverson ganhou o MVP do All-Star Game de novo, com 15 pontos, 10 assistências e 5 roubos de bola. Bom, em 2005 e 2006, a melhor média de pontos da carreira dele aconteceu, já que ele fez 33,0 pontos na temporada, mas ele não conseguiu levar os 76ers aos playoffs. Bom, aí ele deixou a equipe em 2006 e 2007 e foi para o Denver Nuggets, que contava com Carmelo Anthony, um dos melhores jogadores da história da NBA, André Miller e o brasileiro Nenê, treinados pelo ótimo técnico George Karl. Bom, ele viveu ótimos momentos na franquia. Ele anotou 51 pontos em um jogo contra o Los Angeles Lakers, que foi um dos principais algozes da carreira de Allen Iverson. Formou uma das melhores duplas da liga em 2006, 2007 e 2007, 2008 com Carmelo Anthony. Em 2008, 2009 jogou só 3 vezes e foi para o Detroit Pistons. Foi o único time que o Iverson não usou a camisa 13, assim, apesar de não ter feito uma temporada ruim, o armador já estava em declínio. E depois de uma lesão sofrida nas costas durante a temporada regular, ele acabou ficando fora dos playoffs daquele ano. Então ele não jogou os playoffs com o Detroit Pistons. Bom, após a contusão, o Iverson foi cotado para ser um reserva de luxo. E o jogador não aceitava essa posição que a mídia estava dando. Bom, na temporada seguinte, a última atuando na NBA, ele jogou 3 partidas pelo Memphis Grizzlies e decidiu deixar a equipe depois de apenas um mês no início da temporada, com 10 jogos finalizados. Ele voltou para o 76ers, onde permaneceu até o fim da temporada, porém ficando ausente de uma boa parte de jogos da equipe por conta do estado de saúde da sua filha. Bom, ele anotou 13 pontos em 29 minutos jogado contra o Chicago Bulls em 2010. E foi um jogo que o 76ers perdeu. E foi a última partida oficial dele atuando na NBA. Bom, ele ainda jogou pelo Besiktas da Turquia. O basquete europeu é muito, muito forte, né? A Turquia que divide continentes, né? Eurásia. Ele não tinha uma frequência de partidas grande o suficiente e ficou um tempo fora do basquete. E em 2013, ele anunciou oficialmente a aposentadoria dele do basquetebol. Bom, ele fez a cerimônia de aposentadoria na abertura da temporada do 76ers no ano seguinte, mostrando o carinho que ele tinha e o respeito que ele tinha pela franquia que o deu a oportunidade de jogar basquete. Bom, vamos falar dos títulos. Ele encerrou a carreira com 24,368 mil pontos, o 25º maior cestinha da história da NBA, incontestáveis colunas e joelhos entortados por causa e de grandes jogadores que ele entortou, com médias de 26,7 pontos, a sexta melhor da história, 6,2 assistências e 2,2 roubos de bola, em 914 jogos, sendo 11 vezes selecionado para o All-Star Game. Bom, ele foi introduzido no Hall da Fama da NBA em 2016. Ele possui a melhor média de pontos da história do 76ers junto com o Wilt Chamberlain, que é 24,6, além de ser o segundo maior cestinha da franquia, atrás apenas de Hal Greer. Bom, ele foi 2 vezes MVP do All-Star Game, como eu falei aqui, e MVP da temporada regular 2000-2001. 4 vezes cestinha da temporada, que foi 98-99, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005. 3 vezes o melhor ladrão de bola, 2001, na verdade, 3 anos seguidos.
de 2000 a 2003. E o Rookie of the Year no ano que ele foi draftado. No caso, só pode ser Rookie of the Year no ano que tu é botado na NBA. Bom, ele foi o novato do ano. E no playoff, ele possui uma das melhores médias. Ele tem média de 29,7 pontos, 6 assistências e 2,1 roubos de bola em 71 jogos disputados, com 3 jogos anotando pelo menos 50 pontos, 7 anotando pelo menos 40, 23 anotando pelo menos 30 pontos. Na temporada regular, tem 11 jogos com pelo menos 50 pontos e 68 jogos com pelo menos 40 pontos. E o Philadelphia 76ers aposentou a camisa do jogador, que carregou a equipe limitada em quase uma década e foi o grande responsável por botar o basquete em evidência nos anos 2000 e botar o estilo. Bom, a franquia não ia para os playoffs desde os anos 80, não, dos anos 90, 91, e apesar dele não ter sido campeão, ele é um dos jogadores mais icônicos da história do basquete, tanto pela difícil infância, quanto pela dedicação, habilidade do jogador em quadro. Sempre tipo, listado como uma das maiores injustiças da liga por não ter conquistado nenhum título. E apesar de ser considerado baixo pela sua estatura, é o dono de feitos gigantescos do esporte e também em sua vida particular. Bom, esse é um texto do Playmaker Brasil. Já estou dando o crédito aqui, se vocês curtirem a fonte falando, que é o Vinícius Freitas que escreveu é uma grande página do basquete. Muito obrigado por eu conseguir utilizar esse texto aqui. E falando sobre por que eu gosto tanto desse jogador, é habilidoso, uma coisa que eu não sou jogando. E, na verdade, se eu tivesse um oitavo da habilidade do Allen Iverson, eu seria tipo, o melhor jogador do Brasil. Mas o Allen Iverson é um dos maiores jogadores sem títulos da NBA, um dos maiores dribladores, para mim, o maior driblador da história da NBA, dono de uma técnica impressionante. Cara, e o estilo do Magrão me impressionou. A virada que ele deu de chave na vida. O jeito que o basquete conseguiu mudar a vida dele e que ele botou um novo estilo na NBA. Todos os jogadores que vieram depois dele estavam com respaldo, já que ele sofreu coisas chamadas de marginal quando entrou na NBA pelo seu estilo de rapper. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque o rap é uma das principais coisas da minha vida e o basquete vem se tornando outra. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a história do Allen Iverson. Se inscrevam, botam para seguir aqui e mostrem para amigos. Pesquisem um vídeo dele no YouTube que é Allen Iverson Gangsta Paradise. Eu recomendo para vocês assistir um dos melhores vídeos de basquete que tem no YouTube. E é isso. Muito obrigado. Se inscrevam, por favor. Espero que vocês tenham estado até o final. E é isso. Tchau, tchau.